nem lembro mais. Cadê a dor que tava aqui? Sei lá, nem vou me preocupar. Prefiro reter o que é bom. Prefiro lembrar que me traz esperança. Não volte mais. Secou o rio de lágrimas. Foi só ficar um pouco a sós. De longe parece pior, mas aqui ninguém perde a fé. Levante a cabeça pra ver o que maior que Deus ninguém é. Sei lá, nem vou me preocupar. Prefiro reter o que é bom. Prefiro lembrar que me traz esperança. Não volte mais. Secou o rio de lágrimas. Foi só ficar um pouco a sós. De longe parece pior, mas aqui ninguém perde a fé. Levante a cabeça pra ver o que Deus ninguém é. Celebre, celebre. La 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 Rei Jesus, seja bem-vindo entre nós, o nosso Rei Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família. Está começando mais o meu, o seu, o nosso programa Aos Pés da Cruz, programa que tem como objetivo levar até você a prática do Evangelho.
Há muita teoria, muitas mensagens, muitos ensinamentos, glória a Deus por isso, mas é importante que nós pratiquemos, né? O Evangelho do Senhor. O Evangelho muda a nossa vida, muda a nossa história e transforma, né, a nossa realidade em que vivemos, amém? Glória a Deus, eu estou muito feliz de você estar aqui junto conosco aqui, a irmã Maria Madalena aqui já deu um glória a Deus aqui, Deus abençoe a irmã Maria Madalena. Estamos aqui nesse sábado, né? E hoje um programa, como todo programa eu falo, mas todo programa é uma oportunidade de nós glorificarmos a Deus. Por isso que eu falo que todo programa ele é especial. Hoje está aqui comigo o meu amigo, irmão em Cristo, e que hoje ele está aqui para contar um pouco da sua história, do seu testemunho de vida. Hoje ele é presbítero da nossa igreja, Assembleia de Deus, né? Congrega na congregação do Santana. Isso, né? Santana. O nome dele é Roberto. Roberto, a paz do Senhor irmão para Roberto. todos. Amém, glória a Deus. O irmão Roberto está aqui, daqui a pouco ele vai contar a sua história. Você vai se surpreender com tantas coisas aqui, amém? Glória a Deus. Agora nós vamos fazer uma estreia aqui de um quadro hoje, né? Reflexão com o pastor Pádua Rodrigues. O pastor Pádua Rodrigues é um dos nossos vice-presidentes da nossa igreja, escritor de livros, comentarista da Escola Bíblica Dominical, e todo sábado nós traremos aqui reflexões, né? E hoje nós vamos começar sobre um assunto, irmão Roberto, muito importante, que é oração. Glória. Oração, né? Então vamos ouvir então, reflexão com o pastor Pádua Rodrigues. Meus irmãos, abençoe todos vocês. Eu espero que você esteja sendo edificado com essas conversas que a gente tem tido. Estamos falando um pouquinho sobre oração e eu quero hoje falar com você algo que certamente você já sabe, talvez relembrá-lo, que não apenas homens comuns oram. Você sabia que Deus ora? Você sabia que Deus orou e ora? É isso que a gente aprende na palavra de Deus. Por exemplo, Lucas 22:32 mostra que Jesus Cristo orou pelo apóstolo Pedro. Jesus diz claramente, Pedro nem sabia disso, mas Jesus diz, Pedro, eu orei por ti, Pedro. Olha que interessante, não é? A gente saber que Jesus orou por nós. Depois a gente tem em João 17 a menção de que Jesus, ele orou pelos seus discípulos e também orou pela igreja futura. E aí isso já automaticamente inclui a mim e a você, saiba disso. E há dois textos, eu quero ler, mencionar o outro, que mostra isso, que dentro dessa conversa que a gente está tendo sobre o valor da oração, é bom a gente pensar nisso. Primeiro é o fato de Jesus orar. A gente tem, por exemplo, no mesmo capítulo, que é o de Romanos, capítulo 8, a gente tem a menção de que Jesus não só orou, mas ele continua orando e intercedendo por nós hoje. Você sabia disso? Você sabia que você é alvo das orações de Jesus? Intercedendo junto ao Pai? Olha o que diz Romanos 8:34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa fantástica, não é? Num único versículo, o apóstolo dos gentios resume todo o ministério de Cristo. Ele diz que Jesus é aquele que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus
e hoje está à direita de Deus. Fazendo o quê? Eu não sei. Jesus está fazendo muita coisa, mas uma coisa eu sei que Ele está fazendo, porque a Bíblia revela. Ele está intercedendo por mim e por você. Mas não só Jesus ora, gente. A Bíblia mostra também que o Espírito de Deus ora. Romanos 8, 26 e 27. Eu quero ler esse texto. A gente leu numa reflexão passada. Eu quero ler de novo esse texto. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós, no plural, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Não é lindo esse texto? Eu poderia lê-lo de novo, e de novo, e de novo, e parar só com a leitura, de tão profundo que é. Mas eu quero mencionar, hoje eu quero falar 3 coisas nesse texto sobre a oração do Espírito Santo por nós. Como não quero ser cansativo e também isso não ficar pesado, o nosso vídeo, eu vou falar uma e na próxima reflexão a gente fala mais outras 2. A primeira é que a oração do Espírito Santo feita por nós, ela é feita sobretudo em momentos de fraqueza, em momentos quando a gente se sente debilitados, em momentos quando a gente se sente sem força, sem ânimo. Inclusive, gente, quando a gente nem consegue orar. Você já se sentiu assim? Eu sei que já. Você é humano como eu sou. E, às vezes, as dificuldades são tantas. As lutas são imensas. São tantas demandas, são tantas coisas, são tantas pressões, são tantas necessidades que se impõem sobre nós. Como pai, como mãe, como filho, como trabalhador, como alguém que quer servir a Deus, as lutas espirituais, as lutas da vida que torna pesadas nossas orações. E aí sabe o que a palavra de Deus diz? Que nesses momentos de fraqueza, o Espírito Santo nos ajuda. Que coisa, querido. Você se sente fragilizado? Você se sente debilitado? Não jogue fora isso, saiba disso. Você pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Olha esse texto que lindo que é. O Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim, esse Espírito Santo que é onisciente, que conhece o nosso interior, conhece o nosso íntimo, ele sabe dos nossos sentimentos, ele é capaz de nos ajudar na oração e de apresentar isso, apresentar esse coração aflito, apresentar essa angústia da nossa alma, apresentar isso diante de Deus e apresenta de um modo que eu e você não conseguimos fazê-lo. Você já sentiu assim aquela situação onde você quer orar e está difícil e as palavras não vêm, e mesmo quando vem você sente que não é bem aquilo que você gostaria de expressar? Ei, saiba disso, você pode contar com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Ele consegue expressar da melhor maneira possível, numa linguagem que a gente não consegue. Ele expressa isso para Deus quando a gente está com dificuldade. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar com você. Eu e você podemos contar com um intercessor. Não apenas Jesus que está ao lado do Pai intercedendo, mas com o Espírito de Deus que habita dentro de nós e nos auxilia nas nossas fraquezas. Nos compreende na nossa fragilidade. Nós somos vasos de barros frágeis e o Espírito de Deus nos ajuda em momentos de fraqueza. Deus te abençoe. Eu quero falar ainda mais 2 coisas depois sobre a oração do Espírito Santo. Até a próxima. Paz do Senhor, peregrino. Deus te abençoe grandiosamente nesse dia. Amém. Glória a Deus. Que bela reflexão do nosso pastor Pádua sobre oração, e que verdade maravilhosa, né, irmão Roberto? É verdade, eu mesmo posso dizer por mim mesmo, né, que eu sou um fruto de oração. Amém. No dia quando eu
estava no mundo lá fora. Liga o microfone. Isso. Ah, foi. Quando eu estava no mundo lá fora, veio uma mulher para mim um dia e falou assim: Jesus te ama e eu também. E eu jamais esquecerei de você em minhas orações. E toda vez que hoje eu olho para minha nova vida, eu lembro daquela mulher falando que ela sempre intercedeu por mim. Então eu acredito que, como Jesus diz em Mateus 21, 22, que tudo que pedimos em oração, crendo, receberemos. Sim, sim. E uma das coisas que o pastor Pádua disse que mais impactou é que Jesus intercedeu por nós quando esteve aqui na terra, né? Ele usa aquele texto lá de João 17, quando ele faz aquela oração que muitas pessoas chamam aquela oração de oração sacerdotal, que foi aquela oração de entrega, né? E ele diz assim que, ó Senhor, eu não oro só por esses que estão aqui, mas por todos aqueles que vão se agregar a mim, né? Então, há 2.000 anos atrás, ele orou por mim, orou por você, orou pelo Herbert, orou por todos nós, né? E por você também. Então, isso é algo maravilhoso, né? E também, a outra questão também é a figura do Espírito Santo, né? Romanos 8, né? Quando o pastor disse ali, né? Que nós não sabemos orar. A verdade é essa. Quem que nos ajuda a orar? O Espírito Santo de Deus. Então isso é algo maravilhoso, né? Então tá aí então, irmãos. Todo sábado, aqui no nosso programa Aos Pés da Cruz, nós iremos transmitir aqui, né, os vídeos do pastor Pádua, né? Ainda tem mais 2 lições ainda, se você quiser saber sobre essas 2 lições, convido você a estar assistindo todo sábado aqui conosco, aqui nessa série com o pastor Pádua sobre oração, e eu tenho absoluta certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui falar dos nossos patrocinadores já, que nos ajudam a fazer o nosso programa, e depois nós vamos entrar aqui na entrevista aqui com o irmão Roberto, você vai conhecer a história dele, e eu tenho certeza que o testemunho dele vai edificar a sua vida, amém? Então eu quero contar aqui alguns patrocinadores, os irmãos que nos ajudam a fazer esse programa com muito amor e carinho. O nosso primeiro patrocinador, ele tem o ministério, irmão Roberto, Ministério do Socorro. Auto Socorro Carlos, né? Glória a Deus. O carro parou no meio do caminho, né? Esse é um tipo de telefone que você tem que ter na sua agenda, no celular, porque ele vai te socorrer, né? Ótimos preços, assim, é o irmão que sempre ajuda mesmo, né? Então anota aí o telefone do Auto Socorro Carlos. O telefone é esse, 12 997 13 36 58. 997 13 36 58. O nosso segundo patrocinador, ele também tem um ministério. Aqui todo mundo tem ministério. Ministério da pregação, né? Uma pregação de martelo, de prego, né? Pega o martelo e prego, né? Marcenaria Carvalho, nosso irmão, pastor Daniel Carvalho. Uma bênção, irmãos, essa marcenaria. Ótimos preços, você que comprou uma casa, comprou um apartamento, está querendo planejar, né, a sua cozinha, o seu quarto, escritório, tá aí a nossa recomendação, Marcenaria Carvalho, 40 anos no mercado, hein? Anota aí o telefone, ótimos preços, facilidade de pagamento, projetos. Contate o nosso irmão Daniel, o telefone é 98804 2639. 98804 2639. A nossa terceira patrocinadora, o irmão Roberto conhece bem, doutora Greuza. Doutora Greuza, né? Conhece muito bem a doutora Greuza. Há 30 anos no mercado, hein? 30 anos cuidando da nossa saúde bucal, né? Clínica Odontológica Sorriso 10. Uma bênção essa clínica, ótimos preços. Todo tipo de tratamento periodontal, nos dentes, aparelho, implante, olha,
Tudo que se refere à nossa saúde bucal, Clínica Sorriso 10. Anota aí o telefone da doutora Greuza, 982-33-6609, 982-33-6609. O nosso quarto patrocinador é o irmão Creiton, né? Oficina de restauração, ESG Jateamento e Oficina, restauração de carro e moto, né? Anota aí o telefone do nosso irmão Creiton e eu tenho certeza, um serviço de primeira qualidade. Anota aí, 98708-0061, 98708-0061. Amém? Quero dar um aviso aqui no meu canal no YouTube, Ministério Palavra da Cruz. Você que ainda não está inscrito no meu canal, te convido a se inscrever. Escreve lá no YouTube, né? Ministério Palavra da Cruz. Lá tem mensagens, lá tem os nossos programas, lá tem reflexão. Ó, uma bênção esse canal. Eu, pela graça de Deus, eu mantenho esse canal, não é nem para ganhar dinheiro. Tem muita gente que faz canal no YouTube, Roberto, para ganhar dinheiro. Eu não. Eu tô ali para divulgar a palavra de Deus, então conto com a sua ajuda para compartilhar o nosso canal no YouTube, amém? Ministério Palavra da Cruz. Curta, compartilhe e se inscreva. Amém? Glória a Deus. Agora nós estaremos ouvindo um louvor, né? E depois nós retornaremos com o programa Aos Pés da Cruz. De um homem poderoso, esse homem que lhes digo é Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros do povo. Aquietai, o Senhor é Deus. Cura o câncer, cura a AIDS, cegos, surdos e drogados. Abre, sela, ferida da vida. Abre rios no deserto, faz chover na terra seca. Saberá que o Senhor é Deus. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Precisamos confiar unicamente no poder que há no nome de Jesus. Ele transforma nossa vida, nos dá graça, paz e luz, nos renova pelo sangue da cruz. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo
Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Glória a Deus, louvaremos ao Senhor pelo seu imensurável, grandioso, maravilhoso, misterioso amor. Glória a Deus por isso. Algumas pessoas estão aqui, né, nos ajudando aqui, né, comentando. O irmão Pastor Odair, Deus abençoe, Pastor Odair. Pastor Nelson, lá do Ministério Taubaté, Deus abençoe meu amigo, Pastor Nelson, irmão Valdir também, e o nosso amigo, Pastor Rodolfo pediu uma música aqui, no final nós estaremos tocando essa música para o irmão, tá bom? Deus abençoe, a minha esposa também está aqui também, Eliana, Deus abençoe a minha esposa em nome de Jesus, toda a minha família, né? Agora nós vamos aqui, né, conversar um pouco com o irmão Roberto, que gentilmente atendeu o nosso convite. Muito obrigado por você estar aqui conosco nessa manhã, né? Eu gostaria de saber aonde que você nasceu, como que foi a sua infância, como que foi aonde que você começou a sua história? Novamente eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Gostaria já de agradecer, pastor Saulo, amém, pelo convite, por essa confiança, oportunidade que você está nos abrindo aqui de podermos falar um pouco da nossa vida, né? Que a partir do momento que Jesus entrou nela, muitas coisas boas aconteceram e vêm acontecendo. Para a honra e a glória do Senhor, que Deus continue abençoando teu ministério, tua família. Amém. Esse projeto aqui que, como você mesmo disse, não é por interesse financeiro, mas sim de levar a palavra de Deus, que é isso, é o objetivo do Evangelho hoje, não é ficar rico, né, e ganhar dinheiro, e sim ganhar almas para o reino de Deus, né? Não é ter lucro, né? O lucro nosso é ver as pessoas restauradas, como um dia... Nosso lucro é diferente. É diferente de outras pessoas que têm uma visão totalmente diferente, equivocada disso, né? Então, eu sou de São Paulo, né? Eu estou aqui em São José dos Campos. Você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo e eu tive uma vida muito conturbada, né? Em São Paulo lá, com 14 anos, né? E eu me envolvi com drogas, né? Você começou a se envolver com drogas com 14 anos? 14 anos de idade. Como que foi, assim, esse envolvimento, assim, foi através dos amigos? Como que você chegou nas drogas? Foi amigos, assim, em bailes, festinhas que havia, aí ofereceram, né? Nessa época você não tinha contato com igreja, nada? Nada, nunca nem tinha ouvido falar do Evangelho, né? Sim. Aí comecei a usar maconha, né? Depois eu fui pra bebida, na bebida eu já fui pra cocaína. Aí da cocaína a gente já deu mais um passo pro crack, né? E assim foi por 16 anos na minha vida. 16 anos. 16 anos nessa vida. Aí passei por um sistema penitenciário. Tá, então a droga foi uma porta de entrada para você entrar vamos dizer assim, no mundo do crime, então. Exatamente. Foi aos 20 anos, né? Eu me envolvi na criminalidade, né? Porque aí você acaba não tendo recurso para você usar droga. Né? Manter o vício, né? Manter o vício. Aí eu me envolvi na criminalidade, onde eu fui preso em 1993. Aí cumpri pena, aí saí, continuei usando droga, né? E assim a minha vida parecia que tinha dois caminhos, ou eu viver dentro de uma cadeia ou eu descer a sepultura, né? Sim.
Aí há 17 anos atrás, eu vim para uma casa de recuperação aqui em São José dos Campos, né, que chamava Frente de Apoio ao Shaddai, uma comunidade terapêutica. E foi muito engraçado, pastor Saulo. Como que você chegou nessa casa? Eu tava... Você quis se recuperar ou você foi forçado? Como que foi esse processo aí? Foi interessante. Eu cheguei num extremo tão assim na minha vida que eu cheguei a morar na rua. Eu estava morando debaixo do metrô de São Paulo, né? E uma pessoa que nem eu, que tinha 5 casas, né? Eu tinha 4 em São Paulo e uma no litoral sul, Mongaguá. E comecei a gastar. Você vai gastando em droga, vai gastando. Vendemos e começamos a gastar. Daqui a pouco, quando eu fui ver, eu estava debaixo do metrô de São Paulo. A família já não queria mais saber de mim, ninguém mais queria saber de mim. Aí um dia eu, através de uma oração, que nem foi falado hoje na parte da manhã, eu orei. Eu não acreditava assim muito, mas naquele momento eu estava tão angustiado, tão amargurado, que eu clamei. Eu falei assim: Deus, se realmente você existe, me tira dessa vida. O meu final não pode ser esse. Eu acredito que o Senhor tem uma coisa melhor para a minha vida. Olha. Aí eu chamei um meu irmão, né, de São Paulo, e falei para ele assim: eu preciso de uma ajuda, eu preciso de alguma coisa para me ser ajudado. Aí ele foi, olhou na internet lá e achou uma casa de recuperação aqui em São José dos Campos. Essa frente apoiou ao Shaddai. Aí eu vim para cá, por livre e espontânea vontade, porque acho que essa internação ela tem que ser voluntária, sabe? Porque quando a internação ela é involuntária, a pessoa fica ali de má fé, ela fica dando problema. Né? Então a pessoa, eu costumo dizer que a pessoa tem que querer. Tem que querer. O primeiro passo de uma conquista, de uma mudança de vida, é o querer da pessoa. É o querer, a vontade da pessoa. É a vontade de mudar. E eu coloquei aquele objetivo na minha vida e falei assim: eu vou conseguir, diante das adversidades, dificuldades que eu acreditaria que viria sobre a minha vida, mas eu acreditaria que aquela força maior iria me ajudar. Sim. Aí eu comecei a minha trajetória ali, né, há 17 anos atrás. Aí o engraçado disso tudo é que assim, eu nunca tive nada contra crente, nada, pelo contrário, até, mas eu achava um povo barulhento, né? Povo barulhento. Aí vinha, já tinha sido evangelizado. Você já tinha, assim, vamos dizer assim, noção de que você ia se converter? Ou quando alguém chegava para você e falava do evangelho para você, qual que era a sua sensação, meu? Isso não é pra mim, mais ou menos isso? Exatamente, eu falo, nossa, esse povo chato, e nossa, toda hora, negócio de Jesus. E o interessante, pastor Saulo, é que assim, quando eu cheguei tão drogado e bêbado na casa de recuperação, né, que eu vim por livre e espontânea vontade, mas eu falei, eu quero fazer uma festa antes de chegar lá, né? Sim. Aí cheguei dopadão, aí no outro dia eu acordei assim, escutei um barulho de música assim, sabe, uma bateção de palma. E a casa lá é evangélica, né? Aí eu falei: o que está acontecendo aqui? Ele falou assim: nós estamos louvando a Deus, e nós estamos aqui. Eu falei: não, pelo amor de Deus, o que é isso? Não, eu vou embora. Aí eu arrumei minhas coisas e falei: estou indo embora. Aí eu falei com o diretor, e o diretor era um pastor Silvio, eu me lembro como se fosse hoje. Pastor Silvio. E aí ele sentou: Roberto, senta aí um pouquinho. Aí começou a falar de Jesus para mim. Aí falou assim para mim: dá uma oportunidade para você, olha como que você tá, olha como que você chegou aqui, né? Quem sabe se deixa Deus entrar na tua vida, você vai ver que realmente você vai poder mudar. Aí da minha cabeça eu falei assim: esse cara aí tá conversando fiada pra mim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar aqui um mêsinho, vou engordar um pouquinho, daqui a pouco eu saio daqui, né? Eu tava parecendo um palito de fósforo, eu só tinha cabeça. De tão magro que eu tava, né? Como eu cheguei totalmente debilitado. Aí comecei a dar lugar ao Espírito Santo na minha vida, né? Aí eu lembro de uma palavra até hoje, né? Que diz em 1 Pedro capítulo 2, que diz: deixando pois toda malícia, todo engano, toda inveja, todo fingimento, né? Toda murmuração, e desejar como um menino novamente nascido, leite racional não falsificado, para que ele veja você crescendo. Eu falei: ô glória. Bênção, né? Aí eu falei assim: eu tenho que deixar tudo que eu estava vivendo. E realmente o evangelho é isso, né? Nós temos que morrer e nascer de novo. Isso. Né? Mas um versículo que me chamou a atenção nesse mesmo capítulo de Pedro, que diz no versículo 9 e versículo 10, que diz que nós seríamos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido por Deus, para que anunciei as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz.
Vós em outro tempo não era povo de Deus, mas agora sou povo de Deus, que não havia alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Glória a Deus. E através da palavra, por isso que eu sou um pregador da palavra e acredito na palavra de Deus como, sabe, o fundamento da igreja. Sim. É a palavra. Uma igreja hoje que não tem a palavra de Deus, sabe, verdadeira, né? É uma igreja fraca. Sim, né? sim. A palavra de Deus tem que ser o nosso norte, o nosso fundamento e o nosso alicerce, não é verdade? Exatamente, como foi falado aqui sobre a oração, né, no capítulo 17 de João, né, quando Jesus ora ao Pai, ele diz o que para os discípulos? Pai, 17, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então eu acreditei sempre nisso, que quanto mais eu absorvesse a palavra e a praticava, a mudança minha de vida seria mais rápida. Sim. E muitos cristãos ainda insistem em contender com isso. Eles querem viver a vida deles e esquecem. Na verdade, assim, o que eu percebo, Roberto, assim, muitas vezes, conversando com as pessoas, é que às vezes as pessoas, elas, ao invés de chegar e se submeter à verdade, abrir seu coração, na verdade elas usam a palavra para justificar os seus erros. Entendeu? Mas a palavra diz isso, né? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que tinha uma esposa, né, agora não tem mais, e arrumou uma amante. Aí um pastor foi contestar com ele, mas Salomão tinha mil mulheres, por que eu não... Você está entendendo como que até onde vai? Só que a grande questão é o que você falou, né? Jesus mesmo, ele fala em João também, 8:32, é isso? Conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. Aí a verdade vos libertará. E qual é a verdade? Aí João 17 fala, a verdade é a palavra. Né? Então, se você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não se submeter à palavra, não tiver um coração aberto para a palavra de Deus, né? O que vai acontecer? Você vai continuar vivendo a mesma vida. Né? Então, como que foi esse seu primeiro contato com a palavra de Deus, assim, quando você estava na casa de recuperação? Aí começaram a pregar e ensinar umas coisas lá da palavra de Deus. Como que foi esse seu sentimento, assim? Então, aí como eu estava lá, né, daí eu comecei a dar lugar, e aí ia muitas igrejas lá, iam nos visitar, fazer alguns trabalhos lá, né? Sim. E um dia eu vi um testemunho de um rapaz que estava numa vida igual eu, e nossa, eu vi ele pregando ali, eu fiquei, sabe, maravilhado ali, senti realmente um Deus na vida dele. Sim. E eu falei, Jesus, se realmente o Senhor existe, que o Senhor possa mudar a minha vida como o Senhor mudou a vida desse rapaz. Glória a Deus. Então foi através do testemunho dele ali, eu senti um rapaz que pregava muito, Senhor, eu quero ser pregador da tua palavra, eu quero, sabe, que o Senhor me ensine, me dê uma direção, né, do que eu tenho que falar, como eu tenho que agir. Né? Então eu acredito assim e acredito até hoje, né? Jesus, ele se identifica tanto com tua verdade, que ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, João 14:6. Então tem muita gente hoje que ela quer viver um evangelho conforme a vontade dele, como você mesmo falou, muitas vezes usando a palavra para justificar o erro dele. Sim. Mas se nós olharmos no livro de Hebreus capítulo 10, diz, se nós pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício. Sim. Então o que é um pecado voluntário? É quando eu cometo algum erro, alguma falha, sabendo que aquilo ali não vai agradar a Deus. Sim. Então eu tenho que procurar cada dia com as minhas imperfeições, que eu sou uma pessoa imperfeita. Como todo mundo é. Mas eu tenho que procurar cada dia me santificar, me separar daquilo que não agrada a Deus, daquilo que agrada a Deus. Sim, o pecado para nós é assim, tem que ser como um acidente, né? Um acidente de percurso. Verdade. Não pode ser como um hábito, não pode ser como, vamos dizer assim, que nem esse texto de Hebreus. O que é um pecado voluntário, né? Como o pastor Roberto disse aqui, pecado voluntário, meus irmãos, é aquele pecado na qual você faz com toda a consciência e você racionaliza, você justifica esse pecado. Não, eu estou fazendo isso porque é do meu jeito mesmo. Você não é quando a pessoa não permite o tratamento. Não é verdade? É que nem, por exemplo, no caso de droga, né? Por exemplo, quando a pessoa vai numa casa de recuperação e ela se nega a se curar, né? Ela vai contra a vontade própria. Não, eu quero usar droga mesmo. Não tem salvação para ela, não tem cura, porque ela não quer.
Na verdade, eu acho que o paralelo é mais ou menos parecido, né? Esse paralelo, né? É que nem, vamos dizer assim, o choro, né? Existe dois tipos de choro. O choro de remorso. Sim. E o choro de arrependimento. Sim. Quantas vezes eu estava no mundo das drogas, fazia as coisas, e ali depois de tudo aquilo me batia uma depressão, e ali eu chorava. Mas no outro dia, depois de restaurado, eu voltava a cometer o mesmo ato. Sim. Então ali era um choro, sabe, de remorso. Sim. Mas quando eu realmente conheci Jesus, quando realmente eu comecei a ter a sensibilidade do Espírito Santo, eu comecei a ter um choro de arrependimento. Então muitas coisas que eu fazia no meu passado, hoje eu não faço mais. Sim. Então, e o que acontece sobre tudo isso? É João 8,36. Pois se o Filho vos libertar, olha o tamanho da palavra, pastor Saulo. Verdadeiramente. Sim. Porque a bênção é grande. A bênção é então, grande. quando a pessoa tem consciência que realmente ela foi liberta, aí ela fica numa situação bem cômoda, assim, sabe? Bem confortante, assim, diante de Deus, né? Porque um dia eu perguntei para Deus assim, pastor Saulo, já estava 6 meses a casa de recuperação. Aí eu perguntei assim, uma conversa com Deus. Deus, como é que eu vou saber que realmente eu vou estar liberto dessas drogas? Se eu vou sair ali fora, eu não vou cair novamente, né? Se eu não vou sentir alguma fraqueza. Aí ele me levou no livro de... Por isso que eu falo, a Bíblia é a nossa direção, é o nosso guia. Isso mesmo. Então vai por lá. Eu fui lá em Ezequiel 36, 31, quando ele diz para o povo de Israel: vós lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e terei vós mesmo nojo das suas maldades e abominações. Então, um cristão que olha para o mundo e sente prazer, ele precisa de libertação. Sim. O cristão, ele não tem que ter nenhuma paixão com o mundo. Com certeza. Né? Com certeza. Paulo não diz em Romanos capítulo 12: não vos conformeis com este mundo, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso mesmo. Eu vejo muitas igrejas aí que falam assim: venha como tu está e permaneça como tu está. Não tem como, né? Não existe isso, porque quando o evangelho entra na vida da pessoa... É que nem Jesus ele fala, né? Lucas 9:23, né? Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me, né? Quando Jesus ele usa essa expressão, tomar a cruz, quer dizer que você tem que morrer para o mundo a cada dia. E siga-me. E esse siga-me, o que é? É seguir o caminho de Jesus. E qual foi o caminho de Jesus? Ele morreu e depois ressuscitou. Então, é que nem você falou mesmo. Você tem que olhar para a sua vida passada e olhar para ela de uma forma assim: olha, como que eu pude fazer isso? Aonde que eu estava com a cabeça? Aquilo ali não tem nada a ver mais comigo. Né? Agora, meu irmão, se você está numa situação na qual você não sentiu diferença nenhuma, não teve transformação, você continua a mesma pessoa, você está na igreja, mas você tem a sua vida continua a mesma, não tem nenhuma mudança aparente, nada, você tem que estar reconsiderando a sua vida cristã, porque todo mundo que entra nesse caminho, há uma transformação. Né? Eu até costumo brincar, Roberto, é até engraçado, o pessoal até ri. É como se fosse, por exemplo, imagina a seguinte situação, eu acho que você vai concordar comigo. Imagina quando você era adolescente, 14, 15 anos, você se apaixonou por uma menina. Só que por uma série de fatores não deu certo. Você se apaixonou, mas não teve relacionamento com ela. Foi um relacionamento frustrado. Aí passou uns 18 anos depois, você está lá no Facebook, né? Você está lá no Facebook, de repente você vê lá uma solicitação de amizade. Aí você vai ver, era a menina que agora é uma mulher. Aí você vai ver a mulher, ela tá de cabelo branco, ela tá feia. Aí você olha para ela e você diz assim: meu Deus, como que eu pude pensar em ter um relacionamento com ela? Como que eu pude me apaixonar por uma coisa dessa aqui? Aonde que eu estava com a cabeça, né? Assim também tem que ser a nossa vida passada. Nós temos que olhar para a nossa vida passada, né? Antes de Cristo entrar na nossa vida, né? A gente tem que olhar: nossa, mas como que eu pude fazer isso? Se você tem esse sentimento, como que eu pude fazer isso? Onde que eu estava com a cabeça? Pode ter certeza que houve uma transformação,
né? Houve um processo de Deus na sua vida, houve um processo de santificação na sua vida, né? Então é bem isso mesmo que o irmão... É por causa disso que, né, quando nós estávamos falando na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, né? Sim. Ele fala no verso 36, diz: por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias. Como ovelha, fomos reputados junto ao matadouro. Ao matador. Entendeu? Então Jesus nos chama para morrer para nós e viver para Ele. Sim, isso mesmo. Aí Paulo vai aos Gálatas 2:20, ele diz: já estou eu crucificado com Cristo, não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Tem muito cristão que hoje diz assim: Cristo vive em mim, mas ele não deixa Cristo fazer a vontade dele. Ele quer fazer a vontade dele próprio. Sim. É onde nós acabamos muitas vezes errando e pagando preço por isso. É isso mesmo, verdade. Porque nós falamos do pecado voluntário, todo pecado. Aí Paulo vai, né? Paulo vai aos Gálatas, ele diz: amados, não errei-vos. Deus, ele não se deixa escarnecer. Com certeza. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo. Então hoje na minha vida, hoje espiritual, por mais que eu seja falho, eu penso 10.000 vezes antes de fazer, sabendo o que eu possa fazer, possa vir trazer uma consequência para mim. Consequência. Tudo tem consequência. Tudo né? tem uma As consequência. Nossas escolhas têm consequência. Por né? isso que nós temos que orar, pedir a Deus sempre que nos dê uma direção certa, porque que a gente entra no Salmo 37, versículo 23, Sim. que diz que os passos do homem bom são o quê? Confirmados pelo Senhor. O que é uma confirmação do Senhor? É que vai dar certo. É o que vai dar o certo. Jesus jamais vai colocar nós num caminho errado. Sim. Né? É que muitas vezes nós queremos ir pelo caminho que nós queremos ir. Aí que tá o problema, né? Aí que tá o problema. O que a gente vê muito assim é as pessoas impondo, né? A sua vontade a Deus. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso desse carro. Senhor, eu preciso desse emprego. Eu preciso dessa casa. Eu preciso casar. Eu preciso ter dinheiro. E tal, e tal, e tal, e tal. Mas peraí, mas você já parou para pensar que acima da tua vontade tem a vontade de Deus? Verdade. Não é verdade? E é que nem você estava falando, né? Quando a gente veio voltando agora, Sim. né, na casa de recuperação, lá, que foi um dos fundamentos, né? Ali, aí eu comecei a comer Bíblia lá, e comecei a jejuar, a orar, e eu comecei a entender, porque nós temos que entender que no nosso mundo espiritual, Paulo deixa muito claro, por isso que eu falo, muitas pessoas hoje, eles deixam de viver a Bíblia, e é onde que é o ponto negativo na vida da espiritualidade da pessoa. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo diz o quê? Fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Sim. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de né? Deus. Que a armadura, né? Que é a capacidade da salvação, o escudo da fé, a coraça da justiça, calçando os pés sobre o evangelho, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, ele diz toda a armadura. Então, nós temos que estar revestidos. Então, eu comecei a fazer o quê? Jejuar, orar, que nós temos que fazer todos os dias, né? Buscar a Deus para que eu pudesse ter um revestimento ali, para que eu pudesse lutar contra aquilo que eu não vejo, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, Sim. mas contra os principados e potestades. Tanto que no meu 4º mês de casa de recuperação, eu perdi a minha mãe, que foi a minha avó que me criou. O inimigo já tentou me tirar dali. Aí eu falei, agora eu vou sair, vou beber. Pensei assim. Mas eu falei, não, esse não é o caminho certo. Essa não é a direção certa. Olha só. Eu vou permanecer aqui, vou sair daqui, até quando Deus falar que é a hora de eu sair E daqui. quanto tempo foi assim? Nossa, pastor Salário. E daí eu me tornei monitor da casa. Ah, é? E depois de monitor da casa, eu me tornei diretor da casa. Olha só. Aí eu comecei a... E aí eu sempre fui um amante da obra de Deus, e eu sou até hoje, né? Sim. E eu sei que a obra de Deus é maravilhosa, e comecei ali a trabalhar com as vidas, com o diretor da casa de recuperação, e ali eu fiquei, pastor Saulo, aí me afiliei a uma igreja, né? Na época era o Ministério de Madureira, aí fiquei ali por 17 anos, aí dirigi algumas congregações para a honra e a glória do Senhor, né? E fiquei 2 anos e 8 meses ali na casa de recuperação. Uma internação que era para ser 7 meses, pastor Saulo. E é uma coisa que eu trago para os nossos ouvintes hoje. Não faça ao seu tempo, faça ao tempo de Deus. Amém. 2 Pedro 3,8 diz assim que, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Sim. Então aquilo que você acha que pode demorar, pode ser rápido, mas aquilo que de repente você quer que seja rápido, pode demorar um pouco. É o processo de Deus. Processo de Deus na nossa vida. Então um dos segredos da minha vitória, sim, ter vencido as drogas, o álcool e o mundanismo na minha vida, foi esperar o tempo de Deus na minha vida. Amém. E isso foi fundamental.
E através daquilo que eu procuro a cada dia buscar, que é a palavra de Deus. Amém. Aí você saiu da casa de recuperação, quanto tempo você ficou lá? Assim, quando que foi a hora que você, não, agora eu estou pronto para... Quando tudo se fechou para mim lá dentro, quando as portas se abriram aqui fora, aí... Quanto tempo foi assim? Você 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses ali. A pessoa, não, como que você fica aqui 2 anos e 8 meses? Fiquei morando lá, né? Lá era meu lar. E outra, eu não tinha nem para onde ir. Sim. Eu não tinha para onde ir. Sabe? Aí apareciam algumas situações, mas sempre na direção de Deus. Deus, eu quero sair daqui debaixo da tua graça, debaixo da tua direção, porque eu sei que depois que eu sair daqui debaixo de tudo isso, tudo vai se encaminhar pelo certo. Amém. Aí saí de lá, empregado, com uma casa, né? Aí morei, me afiliei à igreja, congreguei, porque é fundamental que a pessoa vai, né, ter um ministério e procura exercer o chamado que Deus tem na vida dela. Sim. Né? Mas para quem ir na igreja, não, a igreja é fundamental. Muito fundamental. Para a gente congregar, né? Para a gente. E eu sempre fui um obreiro que, né, você já me conhece há alguns anos, né, pastor Saulo? Sim, né? sim. Mas tem alguns pastores aqui que conhecem a minha trajetória desde a casa de recuperação até hoje, como o exemplo, pastor Lino, que é do nosso ministério, né? Sim. Ele ia lá na casa de recuperação fazer o trabalho, eu era como interno. Hoje ele me vê no púlpito junto com ele. Ai, que bem. Ele fala, acho que não tem como a gente, né, não acreditar que Cristo muda a vida da pessoa. É uma coisa assim maravilhosa a gente acompanhar assim, o crescimento da pessoa, né? Para quem está do outro lado, como o pastor Lino, é algo assim maravilhoso. Eu também tenho assim testemunhos assim que aconteceu comigo assim de pessoas que chegaram na igreja, a gente apoiou, a gente valorizou, a gente abraçou, a gente amou as pessoas, né? Porque ser pastor, assim, ser líder, é questão de amar as pessoas, né? Não tratar as pessoas como número, né? Como se fosse, é mais um, não, tem que amar. Eu acho que o segredo da liderança, seja de qualquer esfera, qualquer nível, né? Em casa, no serviço e na igreja, principalmente, é amar, né? É amar as pessoas, né? Aí, então, você começou a congregar na igreja e começou, então, a galgar as posições ministeriais, né? Aí eu comecei a almejar o chamado, né? Porque, assim... O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 7:20, cada um fique na vocação qual foi chamado. Eu acredito muito na palavra, como eu te falei. Sabe? Deus capacita os escolhidos, exatamente, mas a gente tem que ter o chamado. Então a gente tem que se colocar, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Será que é o pastoreado? Será que é o evangelismo? O que é? Sim. Então, qual é a área, né? Exatamente, porque de repente você quer entrar numa área a qual você não foi chamado. Sim. Aí você, além de enfrentar, mas Deus vai me capacitar nisso. Mas eu acredito que pastorear a igreja não é você apenas dirigir um culto. Não. Tem uma criança de 10 anos dirige. As pessoas não têm noção, né? Que nem você acabou de falar, a palavra fundamental para você ser um pastor é amor. É amor. Eu vejo muitas pessoas, Roberto, querendo, né, ser algo na igreja. Entra na igreja, eu quero ser pastor, porque a gente vê na figura do pastor até uma figura bonita, né? Em cima do púlpito, pregando, dirigindo culto. Aí ele tem o dia de aniversário dele, ele vai lá, todo mundo dá parabéns para ele, né? Só que o que as pessoas não imaginam, e os pastores que estão aqui nos acompanhando sabem muito bem do que eu vou falar aqui, é que a vida de um pastor, a vida de um obreiro na casa do Senhor, ele tem mais espinhos do que flores. A gente colhe muitos espinhos, né? Então, muitas vezes, a decepção com muitas pessoas que se dizem, eu sou seu amigo, e depois, de uma certa forma, te decepciona em muitas coisas, em todas as áreas. Às vezes, é ingratidão. Você ajuda a pessoa, você faz tudo para a pessoa se dar bem, de repente a pessoa, né? A disponibilidade, porque o pastor, ele tem que estar disponível domingo a domingo. Não tem hora para um pastor agir. Uma ligação de madrugada, né? 2 horas da manhã, o pastor liga lá, pastor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui que eu não sei a quem recorrer, porque quando se liga para um pastor, geralmente ele é a última opção, né?
Ele é uma das últimas opções, né? Então a vida de um pastor é uma vida assim que se você não tiver amor, né? Eu estava até lendo um livro do Charles Swindoll, né? Charles Swindoll, um grande escritor, um grande pastor dos Estados Unidos. Ele conta que quando ele foi entrar no ministério, ele foi fazer faculdade de teologia. Porque lá nos Estados Unidos, para você ser pastor, né? Todas as igrejas são assim, você tem que fazer faculdade, né? Teologia, seminário, né? Aqui no Brasil a gente ainda está amadurecendo, por exemplo, nas igrejas pentecostais, a gente ainda está amadurecendo essa ideia ainda, né? Já um pouquinho avançado, mas a gente ainda não tem esse costume de preparar a pessoa. Lá nos Estados Unidos o negócio é mais sério, né? Então ele chegou lá na faculdade de teologia, e quando você chega na faculdade de teologia, você tem que fazer uma entrevista com o diretor da faculdade, o reitor. Aí ele chegou, o reitor fez essa pergunta para ele assim: Charles, tem coisa que te faz mais feliz do que o ministério? Tira o ministério da sua vida. Tem coisa que te faz mais feliz do que o ministério? Aí ele pensou, porque se tiver algo na sua vida que te faz mais feliz do que o ministério pastoral, então faz um favor para você mesmo, seja feliz. Não queira o ministério, porque o ministério não é um lugar para você ficar feliz. Porque o ministério é um lugar em que você tem que batalhar, você é guerreiro, você é guerra. Todo tempo tem uma guerra para você resolver, para você entrar, para você enfrentar. Então, se tem algo que te faz mais feliz do que o ministério, por favor, faça um favor para você, seja feliz. Então, as pessoas vê só o lado, né? O pastor Rodolfo estava falando aqui, né? Verdade, pastor Saulo, mais espinhos. Por quê? Porque é espinhoso mesmo, né? Você já foi pastor, eu já fui pastor, né? Você dirigiu quantas congregações? 8 congregações. Então você sabe muito bem de como que é essa vida de pastor, né? De você chegar e aconselhar, questão de revolta, né? Rebeldia, muitas vezes, até de obreiros, pessoas que estão ali. Deveriam ser coluna dentro da igreja, né? Não são. Não são. É aquilo que eu falo, né? Que né? Eu sempre, para mim levar um obreiro para o ministério, como você falou, ele tem que ter amor pela obra, amor pelas almas e compromisso. Com certeza. Tem gente hoje que está levando gente para o ministério por afinidade pessoal. Afinidade. Ah, é meu amigo, ele almoça na minha casa, janta na minha casa. Aí você leva uma pessoa dessa para o ministério, a primeira situação que você colocar para ela, se for contra a decisão dela, que de repente pode ser uma decisão errada, né? Ela já vira contra você na mesma hora. Aí você fala, nossa, o que eu fiz? Pois é. Né? Então eu oro muito para que você possa Aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Não é verdade? Então, quer dizer, a pessoa que você olhar e ver uma pessoa rebelde, a pessoa rebelde ela não tem que ir para o ministério. Com certeza. Não tem como ir para o ministério. Acho que tudo aqui se a gente seguisse os padrões bíblicos, a gente não ia ter dor de cabeça. A verdade é essa, né? Exatamente. Por isso que eu levei muitos poucos, e poucos que eu levei, graças a Deus, continuam na obra. E os que eu não levei foi porque não era para levar, não levei por mim, porque a gente tem que orar, que é Deus que leva, né? Com certeza. Não saiu. Nós só reconhecemos. Exatamente, né? Reconhecemos, a gente é indicado pelo Espírito Santo vai lá e leva a pessoa, e a pessoa vai lá e exerce o ministério a qual Deus tem na vida dela. Sim. Aí se ela retroceder, é ela e Deus, mas aí pelo menos ali foi feito o que tinha que ser feito na hora. Sim, sim. Né? Então eu já passei por muitas congregações onde eu tive problemas sobre isso, porque muitas vezes a pessoa quer andar do jeito que ela quer andar. Aí é complicado. Entende? Então, pastor Saulo, a gente... E tem muitos hoje, eu falo de verdade por experiência própria, muitos pastores que se sujeitam a isso, entendeu? Medo de perder o membro, sabe? Sabe? Além de você perder o membro, você está perdendo uma alma. Sim. Né? Eu já vi pessoas assim, muito problema de horário com igreja, pessoas que o culto começa às 7 horas, chega às 7h30, sabe? Descompromissada, a pessoa às vezes nem trabalha. Quando a pessoa trabalha, tem uma justificativa, tudo bem. Mas e quando a pessoa não tem, sabe? E fica tomando Santa Ceia sem conversar com o irmão,
Misericórdia, pastor Saulo, São isso também. coisas assim que acontecem que a gente não para pensar, né? Não é, mas eu não admito uma coisa dessa, assim, como líder de uma igreja, ver uns irmãos sem se falar tomando ceia. Não existe isso. Sabe? Porque deveria existir, né? Então, não deveria existir essas coisas. Então, às vezes, começa a corrigir através da palavra, não através de mim. E as pessoas, nossa, o pastor é sargentão, é isso, não é aquilo. Não é. Eu me preocupo com a tua vida. Eu quero que você vá para o céu. Jesus falou assim, que antes de você entregar uma oferta diante do altar, se tiver alguma coisa com o teu irmão, conserte-se primeiramente com ele. Pois é. Então a gente tem que... Até as nossas orações, né? Não sobem, né, pastor Sobem, Saulo? né? Verdade. Então, uma igreja ela tem que estar unida, sabe? O povo de Deus tem que ser unido. Sim. Sabe? Não tem que ter essa... Sabe, eu não falo com aquele irmão, não gosto daquele... Não gosto, que isso? Sabe o que eu tenho uma coisa contra hoje, pastor Saulo? Eu contra o inferno, que quase tirou a minha vida. Sim. Então eu conto o inferno hoje. Não vou falar que nem muitos pastores, eu piso na cabeça do diabo, né? Fica menosprezando o diabo, porque o inimigo ele é astuto. Sim. Certo? A gente temos que tomar toda a cautela diante do inferno. Sim. Sabe? Mas eu tenho contra o inferno. E hoje, como eu posso fazer, né, para agradar a Deus e desagradar o inferno, é ganhar alma pro Senhor, falar do meu testemunho, que nem eu estou falando agora, né, Sal? Sim. Que Deus me tirou, de onde me tirou, Jesus Cristo tem amor, sabe? Mas o amor, que nem eu falei, não é muitas vezes você deixar a pessoa caminhar pelo caminho errado. Pois é. Sabe? Você corrigir. Não é aquele amor. Isso aí não é amor. Na verdade, é. Porque o amor, o que é o amor? O amor é um compromisso que você tem para ver o bem da pessoa. E esse compromisso que você tem para ver o bem da pessoa, muitas vezes envolve correção, exortação, chamadas de atenção, disciplina, né? A gente vê isso, por exemplo, nos nossos filhos, né? Hebreus fala isso, né? Que Deus corrige quem ama. Porque se Deus não corrigisse, então vocês seriam como filhos bastardos, né? Tem esse texto em Hebreus. Então, por exemplo, o filho tá mimado, o filho tá revoltadinho, mimizento, né? Você vai deixar ele fazendo isso? Porque depois ele vai se tornar um adolescente insuportável, né? Ele vai se tornar um adulto insuportável, ninguém vai suportar ele. Então o que você tem que fazer? Você tem, por amor, você tem que amar o seu filho de uma tal forma que você tem que disciplinar ele. Ó, você está de castigo. Sem internet. Eu gosto muito daquele programa lá, o Super Nanny, do SBT. Como eu amo aquele programa. Eu assisto aquele programa, a Super Nanny, né? Ela tem uma técnica, né? Os irmãos sabem disso, né? Tem uma técnica. A criança faz bagunça, a criança é o rei da casa. Faz tudo que pode. Aí ela chega na hora, agora eu vou fazer aqui o canto da disciplina. Tem aqui as regras, ela coloca as regras na parede, né? Aí quando a criança faz algo assim, vamos lá, uma birra, o pai tem que pegar a criança, mostrar para a criança qual é a regra que ela desobedeceu, e pegar a criança e sentar no banquinho, virado com a parede, ficar lá 2 minutos, enquanto ela não pedir desculpa e não se arrepender, não, pedir desculpa, né? Ela não levanta dali. Olha, eu vou falar pra você, assim, e muitas vezes Deus fala isso pra gente, faz isso com a gente também, né? Deus chega, muitas vezes a gente está no caminho errado, a gente quer fazer a nossa vontade, né? Tá fazendo birra com Deus, né? Porque tem muita gente que faz birra com Deus, né? Acha que vai dar certo, né? Não vai dar certo. Não dá certo. Aí Deus coloca no cantinho da disciplina, não é verdade? E eu acho interessante, sabe, pastor Saulo? Porque eu vejo muitos dirigentes, né? Eles querem falar sobre bênção, né? Eu acho que quando você fala sobre a bênção, você tem que falar o caminho que te leva à bênção. Sim. Sabe? Tem igrejas aí que esqueceram da doutrina. Não estou aqui para atacar nenhuma igreja, não. Estou falando de uma igreja em todo. A doutrina, irmãos, entenda assim, doutrina não como usos e costumes. Costume não. Doutrinado. Eu estou falando da doutrina, nós estamos falando aqui de doutrinas como ensinamento bíblico. Bíblico, que nem eu vou citar agora. Bíblia, a palavra de Deus, né? Eu vou citar agora, é um versículo que diz em Levítico 26:3, quando Deus fala com o povo de Israel: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os fizeres, eu mandarei bênçãos sobre a tua vida. Com certeza. Então andar, guardar e praticar. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11, o quê?
escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra Contra ti. ti, é. Salmo 119, versículo 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo primeiro, né? Qual que o Salmo primeiro fala? Bendito, né? Bem-aventurado o varão que não anda, um conselho dos ímpios, não se assenta, na hora dos escarnecedores. Mas antes, o que ele faz? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Dia né? e de noite. Foi quando ele fala para Josué. Capítulo 1. Não te aparte a boca do livro desta lei. Antes medita nela de dia e de noite. Para quando tu andares, então prosperarás o teu caminho. Olha só, tá entendeu, vendo? pastor Saulo? O segredo da bênção de Deus na nossa vida, irmãos, não é você, olha só, não é você fazer sacrifício, não é você dar todo o seu dinheiro, que muitas igrejas ensinam, né? Dar o seu carro, dar a sua casa, dar tudo. Irmãos, é só você obedecer. Né? Eu obedecer aos ensinamentos de Deus, não é verdade? Eu me sinto bem a gente falar sobre isso, pastor Saulo, porque, como eu costumo dizer em algumas igrejas que eu dirijo, a gente vai dar uns estudos, a gente até mesmo prega, que a gente fala, o evangelho é tão fácil como 1 mais 1 é 2. Pois é. Ele é simples, não precisa... Você vê aqui, por mais que a gente tenha uma formação teológica também, a gente quer falar de teologia, mas assim, o evangelho tinha simplificado, assim, na obediência. Que nem você falou no livro de Hebreus, eu amo doutrina, assim, bíblica, né, estudos bíblicos, assim, onde a palavra, né, tanto que em Hebreus capítulo 5 fala, né, que tem crente hoje que ele não está tomando mais leitinho, ele tem que tomar comida sólida, comida boa, saudável, que é uma boa doutrina, uma boa direção. E lá no no capítulo 12, versículo 13, ele diz assim, que uma correção ao presente momento, ela não parece ser de alegria. Ninguém gosta de ser corrigido. Com certeza. Eu não gosto. Não gosta de ser corrigido, procura fazer o que é certo. Pois é. Mas, ele diz, mas exercitado por ela, pela correção, produz, olha, pastor Saulo, produz fruto de paz e de justiça. Olha só que bem. Olha que maravilha. Então quer dizer que a correção sobre a minha vida, todo esse tempo que eu tenho de evangelho, ela só tem de produzir na minha vida. Sim. Fruto. Porque Jesus disse que aquela árvore que não der fruto será lançada fora. Sim. Então eu tenho que ser uma árvore frutífera. Eu tenho que a cada dia produzir fruto. E de repente eu vou precisar de correção do pastor Saulo, como muitas vezes. O senhor sabe que eu conversei com o senhor me deu algumas direções, e eu tenho o senhor como meu pastor mesmo, de verdade, né? Porque o senhor está aqui, mas a respeito do senhor, pastor, e sempre falou, não, Roberto, não é assim, e a gente vai, assimila aquilo, pratica aquilo, e aquilo não vai produzir em mim um fruto de, eu não vou falar mais com o Saulo me repreendeu. Tanto é que eu ouvi uma vez uma definição de correção, o pastor Rodolfo, ele comentou aqui com a gente aqui, dizendo assim, faz isso hoje, corrija uma ovelha hoje, ela vai para outra igreja. E é verdade, né? Totalmente. Então, eu lembrei de um pastor que ele definiu a correção como o seguinte, o que é correção? Correção é o que é? É eu arriscar a minha amizade com você para ver o teu sucesso. Então a correção, irmãos, entenda isso, nós temos que ter maturidade de entender isso. A correção é a maior prova de amor que alguém pode dar para você. Bíblico. Provérbios, o Senhor corrige aqueles que amam. A maior. Antes de elogio, antes de mimimi, a maior prova de amor que alguém pode dar para você, Deus dá a nós, né? Um pastor pode dar para uma ovelha, um pai pode dar para um filho, uma mãe pode dar para um filho, é a correção. É só colocar... Porque quer ver o sucesso da pessoa, quer ver a pessoa bem. Exatamente, né? É só se transferir essa situação para um pai ou para uma mãe, vendo um filho desviar o caminho para o caminho das drogas, do bebê. O que ela vai fazer? Ela vai deixar? Não vai deixar. Ela vai fazer o quê? Corrigir. Vai corrigir. E muitas vezes nós, como líderes espirituais, pastores, vamos fazer com as pessoas que estão na igreja, quando vê que elas estão querendo se afastar da doutrina, por amor a ela, não nada contra pessoal, contra ela, pelo contrário. É que as pessoas, ela leva muito assim pro lado pessoal também, né? Exatamente. E é por isso que muitas pessoas não crescem espiritualmente. Não crescem por causa disso, porque elas não deixam que Jesus entre na vida dela e transforme ela cada dia, e ela deixa de ser ela e seja mais Jesus. Pois é. É aquilo que nós falamos aqui, né, pastor Saulo? E é um dos segredos da minha vitória,
que não é segredo nenhum, está na Bíblia, é que eu conto aqui ao vivo e tenho o maior prazer em contar isso, é deixar cada dia mais que o Evangelho entre na minha vida. Eu falo todo dia nas minhas orações, pastor Saulo, eu falo assim, eu tiro tudo aquilo que não agrada ao Senhor da minha vida. Sim. Não é agradar ao ser humano, porque eu não fui chamado por Jesus para agradar homens, eu vim para agradar a Deus. Então eu falo, Senhor, me faça, Senhor. E uma das coisas, pastor Saulo, que eu vejo muito hoje é a soberba. Soberba, orgulho. Sabe? Você já passa para soberba. Pois é verdade. A pessoa é soberba. E a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 4 que Deus ele resiste aos soberbos. Sim. E dá maior graça aos humildes. Sim. Jesus vai lá em Mateus 11 e diz, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. A palavra humildade, ela quer dizer, em grego, homos, quer dizer terra fértil. Olha só. Quer dizer, se nós tivermos um coração doente, toda semente que jogar no nosso coração, ela vai morrer. Sim. Agora, se o nosso coração for saudável, toda semente que for colocada dentro dele, ela vai dar fruto de arrependimento, fruto de gratidão, fruto de obediência. Olha, pastor Saulo. Que bênção, Essa é uma maravilha. Mas então, para isso, a gente tem que seguir o caminho que Jesus nos dá. O caminho que Jesus nos dá. E eu vejo muita soberba, homens que se acham que são melhores. Eu costumo até dizer, pastor Saulo, na minha colocação, que hoje, se Jesus estivesse aqui conosco, assim, em pessoa física, as pessoas iam querer tirar Jesus do trono para sentar nele. Ah, com certeza. Pois é. A gente vê isso, por exemplo, a questão do orgulho, né? A questão do orgulho nos faz, assim, a gente perder muitas coisas, né? Perder muitas coisas. Muitas coisas acontecem com a gente, que a gente vê, por exemplo, que é orgulho, né? Por exemplo, quando o carro quebra no meio do caminho. Aí vem uma pessoa querendo nos ajudar, e a gente, não. Não precisa não. Eu estou bem. Não está bem, o carro está quebrado. Você não tem. Você abre o capô do motor, você acha que é o mecânico, mas você não sabe nada que está acontecendo ali. Então, às vezes, você precisa de ajuda. Verdade, com certeza. Né? Sempre precisamos de ajuda. Aí o que acontece? A gente, não precisa não. Né? Às vezes, está passando por uma necessidade dentro de casa. Né? Por exemplo, a gente está no período de pandemia, quantas pessoas, né, estão passando necessidade, fome, né? Só que não resolve sua vida por quê? Porque por causa de orgulho, né? Por isso que quando Jesus ele fala assim, eu fico pensando, pedir. Irmão, você já tentou pedir? Pedir, eu acho que é uma das coisas mais humilhantes de uma pessoa, porque para você pedir, primeiro você tem que reconhecer o que você realmente é. Um fraco, né? Então você vai pedir para alguém que está numa situação melhor do que você. Eu nunca vi ninguém pedir para uma pessoa que está pior. Você sempre pede para uma pessoa que está melhor. Então, quando você pede algo, então é uma questão de humildade, né? Por isso que nós temos que ter um coração humilde, né? Davi ele fala uma coisa muito interessante no seu Salmo 51. Eu gosto muito desse salmo. Que Davi fala assim que sacrifícios e ofertas não quisesse, mas um coração quebrantado e contrito não desprezará, né? É bonito isso aí, né? Então, se eu tiver, irmãos, entenda aqui, olha só como que a conversa tá indo bem, né? Se você não for humilde, se você tiver um coração soberbo e orgulho, você pode ter certeza disso. Você está perdendo muita bênção de Deus na sua vida, né? Verdade, pastor. Não é verdade? Nossa, eu vejo isso, sabe? É que nem eu falo para as igrejas, assim, que a gente... humildade não é... Quando eu falo assim... Humildade não é deixar a pessoa fazer, o pastor não é humilde, ele é meio... Não confundam isso, não tem nada a ver com humildade. Tem gente que confunde humildade com pobreza, miséria, né? Não tem nada a ver. Não, nada a ver. Quando João Batista, no capítulo 3, versículo 30 de João, ele diz assim, é necessário que ele cresça e eu diminua. Nós temos sempre que nos colocar como pequeno. Sim. Um dia eu lembro, pastor Saulo, olha que tremendo isso, eu assumi uma igreja, não vou falar o nome dela não, por falta de ética. Sim. Né? Eu assumi uma igreja, e aí ia ter um congresso das irmãs. Aí eu peguei lá, né, o relatório, estava dando uma olhada lá, e eu vi R$300 para o pregador. Eu falei, oh meu Deus do céu. E eu vi as irmãs numa maior dificuldade ali, vendendo as coisas ali, né,
para poder comprar as coisinhas dela, enfeitar a igreja, né, vendendo os quitutes delas ali, de uma luta. Eu falei, mano, o que está acontecendo aqui? Ah, não, um pregador aí, não sei o quê. Eu falei, não, cancela esse pregador. Fala para ele que é R$100, eu dou uma ajuda de custo de combustível, eu ajudo a comer uma pizza com a mulher dele. Não tem problema com a família dele, mas R$300 eu acho meio... assim. Aí foi lá e cancelou. Aí o pastor que estava anterior de mim, me ligou. Ele me ligou. Aí ele falou assim, pastor Roberto, como que o senhor cancela esse homem de Deus? Eu falei, não pastor, é assim, muito caro, as irmãs estão com o caixa meio apertado, eu conheço um pregador que vai vir por R$50 e Deus vai descer o céu e vai ser uma bênção. Entendeu? E as irmãs vão conseguir fazer o que elas querem. Mas esse irmão, ele tem um dom que ninguém tem. Olha... Aí eu falei, olha só, eu não vou falar o nome até eu quero saber. Depois eu te falo no particular, porque você é meu amigo, você sabe. Eu falei assim, mas tudo bem, esse dom, ele comprou? Foi um investimento dele? Como que ele conseguiu? Como que ele conseguiu? A Bíblia me diz em Efésios capítulo 2, que entre quais todos nós andávamos no desejo da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, que foi riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente e nos ressuscitou juntamente com ele, e pela graça de Deus somos salvos. Glória a Deus. Então ele conquistou esse dom pela graça. Com certeza. Então ele não pode cobrar nas igrejas porque ele tem o dom da esse dom cura. especial. Exatamente. Não, e ele tem igrejas aí, pastor Saulo, que eu sei que ele vai e pagam. E é por isso que alimenta esse tipo de situação. Sim. Quer viver da obra, amado? Quando Jesus te chamar para viver da obra, ele vai te custear. Com certeza. Você não vai precisar ficar impondo valores para você ir pregar, para você ir falar do amor. É que mesma coisa que eu estou aqui, pastor. Eu trabalho, como você sabe, motorista de aplicativo. Eu poderia estar agora pensando, olha, eu estou perdendo dinheiro. Não. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Com certeza. E as demais coisas serão acrescentadas. Se eu acho que eu estou perdendo alguma coisa, ao sair daqui, eu vou ganhar em dobro e triplo. Porque Jesus é que vai me dar. Sim. Então nós temos que ter a obra de Deus como uma obra gratuita. Com certeza. Fazer a obra com amor, né? Os pastores, né? Cristiano e Patrick, Deus abençoe vocês. Eu concordo, de graça recebemos e de graça daremos. Exatamente, não é pastor. verdade? Então eu sempre fui assim, uma pessoa voluntária. Teve igreja que eu dirigi, a minha prebenda era R$100. Olha. Eu tive que tirar dinheiro do bolso, muitas vezes, para mim poder me manter. Mas Deus, quando nos chama, Ele nos coloca. Ele nos coloca e nos dá meios. Nos dá meios, nos né? coloca, quer dizer, supre as nossas necessidades. E eu sempre fui muito abundante em toda a obra que eu peguei, nunca me faltou nada. Deus sempre supriu as minhas necessidades. E é por isso que eu falo, quando Deus te chama, você não precisa explorar ninguém, não. Ninguém. Você não precisa pedir, cobrar, não, eu quero... Sabe, porque Deus Saulo? mesmo, a gente gosta muito daquele versículo, né? 2 Coríntios capítulo 9, né? É aquele que semeia pouco também. Mas tem um versículo depois que eu gosto muito, que Deus fala, assim como Deus dá o pão, Ele também dá a semente. Exatamente. Você entendeu? Então, o que Paulo está dizendo? Assim como Deus dá o produto final, Ele também dá o princípio do produto. Né? Assim como Deus dá o fruto, Ele também vai dar a semente que gera o fruto. Então, quando nós fazemos essa obra com amor, né? Não deve ser a nossa preocupação, como que vai ser isso, como que vai custear isso. Deus vai preparar. Exatamente. Né? A obra de Deus, ela funciona dessa Deus maneira, vai pastor preparar. Saulo. Até o próprio Jesus, ele fala em Mateus capítulo 6, que foi citado aqui, não andeis ansiosos com o que haveis de comer e nem com o que haveis de vestir. Verdade. Né? Aí ele fala de duas figuras maravilhosas, né? Observe os passarinhos, não plantam, não ceifam, não fazem celeiros, né? E o Pai se preocupa em dar alimento para eles. O que dirá de vós? Não é verdade? Eu lembro, pastor Saulo, que estava eu e minha esposa desempregados. Sim. Até o senhor foi nessa igreja ministrar também. Aí
eu fui chamado para dirigir uma igreja lá no Majestic. Sim. E na época, lá no Majestic, não era asfaltado. Hoje Não, tá bonitinho lá. Hoje já asfaltou, né? Era a estrada do quebra-eixo, ainda continua o nome lá. E nenhum dirigente queria ir para lá. Por quê? Eu não vou colocar meu carro naquele lugar. Meu carro vai quebrar. Meu carro é novo. E ninguém vai custear. Entendeu? Aí eu conversei com a minha esposa e nós decidimos. Porque tem muita gente que quando vai dirigir igreja, né? Por ter essa preocupação de retorno, tem essa preocupação de retorno. E infelizmente a gente vê isso no cenário evangélico, é algo que, assim, transpassa o meu coração. É quando, por exemplo, a pessoa chega para nós e fala assim, não te cortando, depois você continua. Não, pastor Saulo, fica à vontade. É assim, pastor, você quer ir para o Majestic? Eu fui lá algumas vezes, eu sei disso. Quanto que... Aí a primeira pergunta é, quanto que entra lá? Aí já faz o cálculo do perbento, né? Tal. Eu não vou não. Lugar difícil, entra pouco, não sei o quê. Então, pessoa que dirige esses lugares afastados, lugares que, sabe, que não tem dinheiro, mas tem alma. Exatamente. Né? E Jesus, o que ele fala? Que a alma vale mais do que o mundo inteiro. Lucas 15:7 diz que haverá alegria no céu por um pecador arrependido, mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Eu acho que precisa mudar o sistema de valores. É por isso que eu toquei nesse assunto, pastor, porque eu deparo com muitos homens, conheço pastores que querem dirigir somente igreja grande. Não tem como. Gente, agora eu te pergunto assim, igreja grande, muitas igrejas grandes hoje não precisam de arrependimento. Acha que não precisa de arrependimento. Ele vai chegar lá, tem 50, 100 membros, e aqueles 100 membros querem viver a vida deles, do jeito que eles querem. E de repente você vai para uma igreja, onde, como o senhor falou, está precisando de pessoas para ganhar almas daquele lugar. Sim. Eu assumi essa igreja do Majestic, pastor Saulo, tinha 6 membros. Olha só. Chegou lá, o dirigente já não aguentava mais ficar lá e ele me entregou todos os cargos da igreja. E eu falei, vai ter que ser um grande trabalho aqui. Eu falei, Deus vai à frente. Sim. Estrada do quebra-eixo. E eu ganhava lá R$150. Sim. Para mim até lá e voltar. Aí começamos um grande trabalho ali, pastor. E nós entregamos aquela igreja com 46 membros. Para a honra e a glória do Senhor. Que toda a glória é dele. Com certeza. Né? Paulo diz aos Efésios 2, 9 e 10 que não vem das obras para que ninguém se glorie, porque nós somos feitos em Cristo para as boas obras, a qual Deus preparou que andássemos dela. Escute uma coisa, você não é nada. Nós não somos nós não somos nada se Deus não for à frente. É verdade. Então toda a glória é dele. Ele que me tirou lá debaixo do metrô de São Paulo e me colocou no Majestic para me dirigir a obra dele. Sim, sim. Aí ele que me deu força através do Espírito Santo para minha esposa, para a gente dirigir aquela 46 membros. Fazia culto de doutrina lá, pastor. Não cabia lugar de gente que gostava da palavra, sabe? E ali eu e minha esposa desempregada, daqui a pouco Deus abriu uma porta para mim. E em seguida já abriu uma porta para minha esposa, troquei de carro por um carro mais novo. Olha como é que é a obra de Deus. Que bênção, né? Não porque a igreja me deu, porque Deus me deu. Sustentou, a igreja né? Continuava naquele valor que eu falei, que eu recebia. Então Deus me sustentou, me deu uma gratificação, né, daquilo que Ele viu em mim, um coração voluntário e amoroso por aquela obra. Então, filho, você vê como que não se preocupa com meu carro nunca quebrou. Olha só, pastor Saulo, a preocupação de muitos que o carro ia quebrar. Meu carro não quebrou, ainda troquei de carro por um carro melhor. Enfim, Deus, Ele está no controle. Eu lembro que tudo. A gente até, quando eu ia lá com você, a gente levava até uma irmãzinha. Lembra no Capão Grosso, ela morava? Grosso. Isso, né? pastor. Aquela estradinha lá era boa, né? Você lembra? Eu ia buscar ela lá, e depois eu ia levar ela lá. Aquela estradinha lá era boa. E a igreja nunca me custeou com isso, mas o dono da obra, ele que me dava. Amém. É por isso que eu falo, a diferença de muitos líderes hoje é isso, eles estão na dependência daquele que os chamou, pastor Saulo. Com certeza, ó, os pastores Cristianos e Patrick, que estão nos assistindo, ele fala assim, que o problema é que, infelizmente, uma grande parte não se preocupa com a alma. Mas o que Jesus falou com Pedro? Pedro, tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas, dos meus cordeiros. Então o pastor Rodolfo diz aqui, né? Amo dirigir igreja. O pastor Rodolfo é outro guerreiro também. Isso. Pastor Rodolfo, ele dirige, agora ele está com 2 congregações agora, né? Aqui em São José e lá em Caçapava. Você vê, é um homem que ama dirigir obra mesmo, né? Então é isso mesmo que você falou, que o pastor Patrick aqui falou, né?
Qual foi a demonstração que Jesus esperava de Pedro? Você me ama? Amo. Então cuida das minhas ovelhas do meu cordeiro. Então nós, como pastores, qual é a demonstração que nós temos que dar para Deus? Olha só que coisa bonita, que ensinamento bonito aqui, né? Cuidar das minhas ovelhas. Quando eu cuido, por exemplo, todas as vezes que você chegava e levava aquela irmãzinha lá, você está cuidando de uma ovelha que é de Deus. Né? Não importa, mas o meu carro, o meu dinheiro, o meu não sei o quê. Então, calma. Isso, o que eu estou dando para você é muito maior, é um privilégio muito maior do que dinheiro, do que posses, do que carro. É você cuidar daquilo que é meu. Né? Então, irmãos, essa conversa aqui é uma conversa muito maravilhosa. Pena que está acabando. Opa! Né? Mas assim, nos dá uma grande lição. Para você que é pastor, você que tem alguma liderança na casa do Senhor ou na sua vida, Deus te deu, Jesus nos dá ovelhas para cuidar para Ele. Olha só que coisa. Responsabilidade, aí você vê. Aí né? eu entro na reflexão, porque nós temos que ter isso, pastor Saulo. Qual que é a reflexão que eu tenho? Eu não cuidava nem de mim mesmo. Pois é, e aí? Você vê? Eu não cuidava nem de mim, eu era uma pessoa que diante da sociedade eu era invisível. Hoje o Senhor me concede a responsabilidade de cuidar do rebanho dele. Olha só que Olha coisa que maravilhosa. Aí você olha e fala, Jesus é ruim, Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. Entendeu? Então hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, Deus mudou meu nome, o Betinho da Casa Verde. Hoje, por onde eu passo, né, por eu ser presbítero, mas... por ter dirigido muitas igrejas, as pessoas me conhecem como, olha o pastor Roberto que está indo ali. Então Deus mudou o meu nome, Deus mudou a minha história, Deus me ressuscitou dos mortos, né? Então quer dizer, tudo isso é gratificação. Então toda a responsabilidade que o Senhor dá é na minha mão. Eu tenho maior gratidão a Ele, né? Porque a gratidão é uma doença da alma, a ingratidão. A ingratidão. A gratidão é uma coisa maravilhosa. Quando você é grato, olha assim para Jesus e fala assim, oh, nossa, né? O salmista que ele diz assim, olha essa aqui, pastor Saulo, no Salmo 116, versículo 12, o salmista faz uma pergunta: que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Aí eu sou, né? Aí eu falei, Senhor, eu preciso encontrar uma resposta bíblica para essa pergunta. E eu achei, pastor Saulo. Sério? No Salmo 86, versículo 12 e 13. Sim. Onde o salmista diz, louvar-te-ei, Senhor meu Deus, com todo o meu coração. E glorificarei o teu nome para sempre. Pois é grande, olha lá, pastor Saulo, pois é grande a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Glória a Deus. Olha, pastor Saulo. O reconhecimento do salmista, pois é grande a tua misericórdia, né? E eu sei da onde tu me livraste. Glória a Deus. E não foi de qualquer lugar não, foi do mais profundo da sepultura, pastor Saulo. Olha só. Não, isso aí é maravilhoso. Entendeu? Então eu achei essa resposta. Então hoje, pastor Saulo, toda a confiança que o Senhor me concede, toda a alma que Ele coloca na minha mão, todo o telefone que toca e precisa de ajuda, eu largo tudo e vou, porque eu sei que eu devo isso ao meu Senhor Jesus, que me deu um novo fôlego de vida, uma nova direção na minha vida. Uma nova vida, né? Ele me deu tudo de bom, e eu sei que Ele falou que eu ia ter aflição, mas Ele disse, filho, tenha bom ânimo que eu estarei contigo. Amém. Então tá aí, irmãos. Que bênção, né? A gente vê esse testemunho, essas reflexões, né? E o mais interessante, irmãos, nós não planejamos nada. Não tem pauta, não tem papel, não tem nada. Tudo isso que aconteceu aqui hoje foi com a direção, né, do Espírito Santo de Deus, né? Como é lindo o Espírito Santo de Deus. Então, pastor Roberto, faz uma oração aí para nós, por nossos irmãos que estão nos assistindo, muitas irmãs aqui. Tem uma irmã aqui da Angola. Ai, que bênção. Estamos lá em Angola, hein? Ô, glória. Pedindo oração, precisando de um milagre. Os nossos pastores também, né? Que estão aqui nos ajudando hoje, comentando. Vamos orar por eles. Amém? Primeiramente, eu gostaria já de agradecer mais uma vez, pastor Saulo, a vocês que estão aqui nesse trabalho abençoado por Deus, a todos os ouvintes seus aí que estão aí
participando desse programa maravilhoso, patrocinadores aí, a qual você falou, que é muito importante, Sim. né? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Eu vou deixar um versículo da palavra de Deus para encerrar, Sim. né, a minha participação aqui, depois em seguida a oração, que diz um provérbio de 15:33, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Amém. e diante da honra vai a humildade. Glória a Deus, é verdade. Amém. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, estamos aqui neste momento para te agradecer, Senhor meu Deus, mais um dia de vida, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, pela tua rica e infinita misericórdia, Senhor. Continue abençoando, Senhor, a vida do pastor Saulo, Senhor, da sua família, teu ministério, este programa, Senhor, nossos ouvintes, colaboradores, que o Senhor continue acrescentando, Senhor, para que esse programa continue no ar, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor chegando no objetivo que o Senhor tem chegado, que a sua palavra chegue nos corações das pessoas que necessitam, que neste momento estão aflitas, angustiadas, amarguradas, precisando de um milagre em suas vidas, que o Senhor quebra todo impedimento, todo obstáculo, toda amargura, todo sentimento, Senhor, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, toda enfermidade, Senhor, que o Senhor vai visitando, Senhor, neste momento, os presídios, os leitos de hospitais, aquelas pessoas, meu Deus e meu Pai, desenganadas pelo homem, mas o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, vai visitando, meu Deus e meu Pai, os moradores de rua, aquelas pessoas que estão, Senhor, numa casa de recuperação, num presídio a qual um dia eu estive, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência, Senhor, de libertação espiritual, carnal, Senhor, abençoando seus familiares, Senhor, abençoando a nossa humanidade, Senhor, abençoando, Senhor, a cada dia, Senhor, que essa epidemia, Senhor, meu Deus, essa pandemia possa, Senhor, vir cair por terra em nome de Jesus, que o Senhor continue protegendo, Senhor, o teu povo, as tuas igrejas, Senhor, para a honra e a glória do Senhor, para que não entre a corrupção, para que a tua palavra prevaleça acima de tudo, Senhor, para que pessoas possam, Senhor, meu Deus, serem restauradas, curadas e libertas pelo poder, e acima de tudo, Senhor, serem salvas pelo teu evangelho, Senhor. É que eu te peço, Senhor, nesta manhã, e te agradeço em nome de Jesus por essa nova oportunidade que o Senhor colocou, Senhor, na minha vida, Senhor, de poder vir aqui e falar um pouco daquilo que o Senhor tem feito da minha vida. Continue me dando graça, a minha esposa que se encontra em meu lar, Senhor, vai continuar abençoando a minha vida, Senhor, profissional, dos meus pastores, Senhor, para a honra e a glória do Senhor. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Receba aí a vitória em nome de Jesus. Obrigado, irmão Roberto, Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom esse nosso bate-papo aqui. Aos pastores, né, pastores Cristiane e Patrício, pastor Rodolfo, sim, tem programa aqui? Então, os pastores Cristiane e Patrick tem um programa aqui na rádio. Qual é o nome do programa, Herbert? Vidas para Cristo. Olha só que programa bom, hein? Deus abençoe vocês, meus pastores. Deus abençoe. E vamos marcar um dia para vocês estarem aqui também junto conosco aqui, tá bom? Glória a Deus. O irmão Nelson também. Nós não vamos poder tocar sua música hoje, mas sábado que vem nós vamos tocar essa música que o amado pediu aqui para nós, tá bom? Então, aqui nós estamos encerrando aqui o nosso programa. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima semana em nome de Jesus. E até o próximo sábado com mais um programa Aos Pés da Cruz. Queria chamar o meu esposo, o pastor Alexandre Silva. Eu quero que você receba com um aplauso. Um homem que canta Braço de Ferro. Uma bênção, meu amor. Eu te amo. Deus tem me abençoado com uma família linda. Estamos casados há 14 anos. Temos um filho que vai fazer o mês que vem 3 aninhos, Alex David. E eu só tenho que agradecer a Deus pelo esposo que Ele me deu, pelo homem de Deus que Ele é. Muito obrigado, pastor Alexandre, por todo o seu apoio no meu ministério. Eu quero te dizer que eu sou sua fã. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Graça e paz, gente. Boa noite a todos. Eu quero convidar aqui uma pessoa também muito importante. E ele recebeu... Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, por favor. Isso, mão de amigos, mão de companheiros.
Este homem recebeu esta canção e ele escreveu. É um poeta de Deus, meu amigo pastor Eliseu Gomes. Ele vai cantar comigo. Vamos dar glória a Deus pela vida deste homem. Amém. Eu já vi que vocês são pentecostais, viu? Que bênção, que bênção. Aleluia, que bênção. É muito bom estar aqui. Bom estar com você aqui, meu campeão. É uma bênção de Deus, viu? E nós vamos cantar juntos. Antes, porém, eu queria fazer uma oração com você. Posso? Vem. Senhor Jesus, eu quero te dar graças nesta noite, porque toda a glória pertence ao teu nome. Te louvar por cada vida que está aqui neste lugar, exaltando a tua presença. Queremos te agradecer, ó Deus, porque tu és fiel e tu és maravilhoso. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar Abraço de Ferro? Vamos fazer um só coral? Solte a mão do teu irmão, levanta ela para cima e diga assim: Jesus, eu te amo. Amém. Aleluia. Levante a sua mão para o céu e diga: Senhor, eu te glorifico nesta noite. Oh, aleluia. Você já ouviu falar? Tá bonito. Mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sirvo este meu Senhor, que tem todo o controle. Levante a sua mão em assim, olha. suas mãos. Vamos cantar. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselho, não pede favor, não manda recado, usa pregado, decide que faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, e não acredite, esse Deus existe, luta por você. Oh, aleluia! Jesus está neste lugar. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande? Ora no meu coração. Seu braço nesta noite é a ponte na escuridão. Seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que os seus mistérios Ele nunca desvendou? Por isso que eu sirvo este meu Senhor. Deus grande, levanta a sua mão e exalta aí. Todo o controle em suas mãos. Receba o teu milagre. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. E quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregado, decide que faz. O sol se esconde diante da glória, e todo o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, e não acredite, esse Deus existe, que luta por você, que luta por você. Braço de ferro, punho de aço, você, esse é o Deus que eu conheço. Quando
decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recados a pregador, decide que faz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E quando o universo é pequeno demais, é só o arquivo da sua memória. Adore em pé, pule, chore e grite, irmão.